Então, vamos começar. A live vai ficar gravada, depois, se quiserem assistir novamente. Então, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui para falar com vocês sobre um pouco da mediação familiar, da atualização, né, de mediação familiar, que é a área que eu acabei me especializando. Eu sou mediadora desde 2001, 2002, né, Marcelo, mais ou menos, e acabei me dedicando à área de mediação familiar. Eu fui servidora do TJDFT por 30 anos, me aposentei no ano passado, e agora estou podendo me dedicar exclusivamente à mediação familiar. Eu voltei a ter a carteira da OAB e tudo, mas depois que a gente se torna mediadora, a gente tem uma certa reticência em termos de advocacia litigiosa. Então, eu sou mais favorável à advocacia colaborativa. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre mediação familiar. Eu não sei muito se todos vocês são mediadores, mas o que eu vou conversar aqui serve tanto para os mediadores, serve para advogados, serve para quem trabalha na área familiar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Qualquer coisa vocês podem falar, abrir o microfone, fazer pergunta, ou deixar no chat que o Marcelo vai me falando se tem alguma coisa para eu responder no chat. A gente vai fazer uma interação também. Vocês estão vendo os slides? Sim. Ótimo. Então, sejam muito bem-vindos. Quando a gente fala de atualização em mediação familiar, eu gosto muito de falar do lifelong learning, que é uma capacitação contínua. Outro dia eu estava assistindo um palestrante da área e ele falou que a vida de especialista é uma atualização sistemática. Nós sabemos hoje que a gente se forma, por exemplo, em mediação, seja em mediação geral. Depois, quem quer se especializar em mediação familiar, por exemplo, que é o tema de hoje, né? Vou me concentrar nesse tema. Faz um outro curso de mediação familiar e nós precisamos estar sempre nos atualizando. O lifelong learning, essa capacitação contínua, ela é um diferencial na vida dos profissionais. Por exemplo, vamos supor que você faça, né, o curso de mediação familiar, já é mediador ou mediadora experiente, já está atuando, já tem o seu nome, mas você para por ali. A gente sabe que o mundo hoje globalizado e repleto de inovações a todo momento, o profissional que se destaca é aquele profissional que está sempre disposto a aprender algo novo, ou está sempre disposto a trocar experiências com outras pessoas, mesmo que ele seja um mediador renomado, ele está aberto a receber novas atualizações. Então, quando eu falo de capacitação contínua ou de lifelong learning, é o que a gente vai ter que ter para o resto das nossas vidas. Porque hoje aparece uma ferramenta interessante, a gente às vezes escuta algumas manifestações, algumas aulas, algumas palestras, algumas lives, e a gente fala, poxa, aquela pessoa falou determinado assunto que é interessante, e eu vou então me aprofundar. E isso é para qualquer área, a gente sabe que é para qualquer área. Mas eu estou trazendo para vocês que especialmente em mediação familiar. Por quê? Porque a gente está lidando com algo que é muito caro para as pessoas, que é a família daquelas pessoas. Então, eu quero trazer para vocês nesse sentido de que a nossa capacitação contínua, ela vai permear o nosso trabalho. O tanto de curso, tenho certeza que vocês estão sempre fazendo curso, estão sempre fazendo
Por exemplo, vou citar a Maria do Céu porque ontem eu a vi na live que o Marcelo fez. Hoje ela já está aqui de novo. Então, é assim, a gente acaba se repetindo nas nossas convivências, porque são pessoas que eu percebo que estão muito interessadas nessa capacitação contínua. E foi por isso que eu decidi, assim que eu me aposentei, eu falei para o Marcelo, eu acho que falta fazer uma atualização. Tem excelentes cursos em todo o Brasil e fora do Brasil, mas falta fazer uma atualização. Quero fazer uma atualização com a minha cara, com o que eu acho que na prática faz muito sentido. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje sobre o que o curso trata. Ah, Ana, então por que eu devo fazer uma atualização? O que o seu curso, de repente, vai trazer de novo? Primeiramente, eu gosto de trazer muito, eu falo bastante no curso sobre o histórico e a atuação do mediador familiar no sentido dos diversos campos que tem em mediação familiar. Porque quando a gente fala em mediação familiar, a gente começa a pensar, ah, não, vamos sentar lá com pessoas que estão se separando. Não é só isso. Hoje eu gosto de falar que a mediação familiar, ela engloba também aquela parte das sucessões, porque muitas vezes os inventários, eles não andam porque há situações que precisam ser trabalhadas, principalmente de comunicação, com irmãos, cunhados e cunhadas, e por aí vai. Então, eu falo um pouco também para a gente se posicionar hoje em dia, os campos de atuação da mediação familiar. Você pode atuar também, de repente, é, como consultora de uma das partes para a mediação familiar. Enfim, eu dou aqui eu quero trazer só um histórico do que a gente vai abordar. Eu gosto muito, não sei se todos vocês já ouviram falar da Lisa Parkinson, que ela tem um livro Mediação Familiar, que é um livro que eu adoro, básico para quem atua em mediação familiar. E ela tem uma frase muito boa que é: mediadores familiares trabalham com famílias que estão passando por mudanças importantes em suas vidas. A evolução da mediação, ela pode ser vista como um processo que passou por uma série de transformações até se tornar a disciplina profissional única e independente que é hoje. Ou seja, ela dá um tom do mediador familiar como um profissional. A gente pode não ter a profissão, por exemplo, no Brasil, regulamentada, mas ela é considerada uma profissão. Então, eu tenho muito orgulho quando eu digo que eu sou mediadora familiar, porque eu sinto que eu levo uma transformação para aquelas pessoas com as quais, para os mediandos, né, com os quais eu trabalho. E há um paradoxo na mediação familiar que é o seguinte: as pessoas estão vivendo um processo de perda e luto. E a gente sabe que tem estudos que trazem, né, que o processo do divórcio ele é equiparado ao processo do luto, da perda pela morte de uma pessoa querida, ou de um ente, ou de um parente, etc. Então, quando as pessoas estão vivendo um processo de perda e luto, vamos supor que seja por uma separação, ou mesmo pela perda de um ente querido, ela está vivendo esse processo de perda e luto, mas ela tem que utilizar da racionalidade e fazer tomada de decisões objetivas. Então, é um paradoxo. Como é que, quando eu estou vivendo uma situação muito subjetiva, eu posso conseguir tomar decisões racionais? Tendo em vista esse paradoxo, no curso, a gente aborda muito sobre a teoria familiar sistêmica. A gente aborda uma parte sobre o luto, como é que o luto impacta as pessoas que estarão na nossa frente. E o mediador familiar, ele precisa compreender essas dinâmicas familiares, essa questão do luto, porque não é eu chegar, vamos tratar de alimentos, e ali eu não percebo o que está acontecendo naquele sistema familiar. E por isso que na atualização, nesse curso de atualização, eu abordo essas temáticas com bastante cuidado,
também diferenciando-as da terapia, porque a gente sabe que mediação não é terapia, mas abordando no sentido de como é que o mediador familiar ele precisa entender sobre tudo isso para poder auxiliar aquelas pessoas que estão na sua frente. Então, o modelo de sistema familiar, ele é muito utilizado em mediação de família porque ele facilita a interação dos vários membros da família dentro daquele processo de resolução de conflitos. E também porque ele ajuda a compartilhar a responsabilidade pela estabilização daquele sistema familiar. Isso porque os processos de resolução de conflitos familiares, eles fogem, faltou aqui, eles fogem de um padrão de culpa para um padrão de responsabilidade positiva nas relações de família. Ah, Ana, mas isso é uma coisa que é muito abordada em terapia, mas nesse curso a gente vai ver a diferenciação de como que isso pode ser feito em termos de mediação familiar. Porque aqui a gente vê que é tudo uma roldana. Quando a gente trata do sistema familiar como um sistema, né, onde o que acontece com essa pessoa influencia nessa, a gente começa a entender como é que a gente tem que trabalhar todo o conjunto. E por isso que mediação familiar, ela não é algo tão simples e tão rápido. Quando eu começo a trabalhar com os mediandos, né, numa mediação familiar, eu logo esclareço essas expectativas do tempo de duração, porque dependendo da situação, não é uma situação que vai acabar, é, vai ser resolvida rapidamente. A gente sabe que estar casado, participar de uma família, demanda tempo, demanda esforço. E também quando a gente quer dissolver um sistema familiar daquele modo, quando a gente quer resolver conflitos familiares, também demanda tempo. Então, tendo em vista aquele paradoxo da mediação familiar, eu abordo muito essa questão da teoria familiar sistêmica. Como é que o mediador, entendendo disso, ele pode auxiliar os mediandos. Uma novidade que eu abordo para também ajudar os mediadores familiares a entender os tipos de família que existem é o modelo circunplexo de Olson. O modelo, ele foi um dos grandes, Olson foi um dos grandes estudiosos sobre dinâmicas familiares. E ele construiu um modelo com base em dois eixos, que é a coesão e a adaptabilidade. E no curso a gente vê o mapa, esse mapa com todas as possibilidades de famílias existentes dentro dos dois eixos, de coesão e de adaptabilidade. A coesão já seria o grau de ligação emocional que os membros da família têm entre si. É uma família muito unida, uma família mais desunida. Adaptabilidade já seria o grau de capacidade do sistema familiar para encarar as mudanças, ou seja, quando ocorre mudança na estrutura, nos relacionamentos e as regras em resposta a essas situações de estresse. E esses dois eixos, eles são permeados por um terceiro eixo que Olson traz, que é o da comunicação. Como é que a comunicação ela influencia a coesão e a adaptabilidade? E qual a razão para o mediador de familiar entender sobre isso? O modelo circunplexo de Olson, alguns de vocês podem conhecer, principalmente quem é da área de psicologia, porque o bom da mediação e da mediação familiar é que ela é trans e multidisciplinar, né? Então, a gente pega uma ferramenta daqui, a gente pega um conhecimento dali, mas o bom desse modelo é que ele nos mostra que aqueles diversos tipos de família que o Olson trata, eles não são certos ou errados. Mas a gente pode estar lidando com um determinado sistema familiar na mediação em que estamos trabalhando, e aquele sistema familiar, ele pode ser diferente do meu sistema familiar como mediadora. E qual é o impacto que isso tem para mim? Eu me adequo a qualquer sistema familiar que vai aparecer para mim na mediação, ou eu inconscientemente, se é um sistema familiar diferente do meu, eu posso criar uma resistência. Então, o conhecimento desse modelo circunplexo, ele nos ajuda também
a entender os diversos tipos de sistemas familiares que podem aparecer na mediação familiar. Uma outra ferramenta, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, para quem é mediador familiar aqui, mas não precisa me responder, só analisem internamente. Quem aqui é mediador familiar e que utiliza o genograma como uma ferramenta? Para quem não conhece o que é o genograma, ele é uma ferramenta muito utilizada em psicologia, que é um desenho gráfico da vida familiar, com o objetivo de levantar informações sobre os seus membros e as suas relações, através de gerações. E ele foi desenvolvido como uma ferramenta de avaliação sistêmica. Na mediação, os símbolos que a gente mais usa, aqui essa imagem que eu peguei, está tratando dos irmãos, mas aqui seria o homem, a mulher, um casal que ainda está casado e que teve 3 filhos, 2 homens e uma mulher. O grau de antiguidade, né, o nascimento. Esse aqui é o primogênito, esse é o segundogênito e essa é a terceira filha, que na realidade, como mulher, é a primeira filha. Então, com base nesses símbolos, o que a gente faz? A utilização do genograma na mediação familiar, ela tem como objetivo a compreensão pelo mediador e pelos mediandos dessa estrutura familiar, que está em transformação, e também ajuda nessa abordagem sistêmica que eu falei para vocês, através de uma visão integrada das questões e das relações entre os membros da família. Porque vamos supor aqui a gente teria, vamos supor, um casal que se separou e constituiu uma nova família. E aí vieram filhos, e aqui outros filhos, e aí vamos supor que esse novo casamento, essa mulher, não permitisse que os irmãos aqui tivessem contato com os irmãos aqui. Como é que isso influencia? E qual é o impacto disso quando a gente faz o desenho do genograma para os medianos? Muitas vezes eu já tive vários casos em que, quando eu desenho e as pessoas enxergam para o mesmo desenho e veem as relações que ali tem com as novas famílias, com os avós de um lado, com os avós do outro. Por exemplo, eu tive um caso em que, quando eu fiz o genograma, a filha conseguiu entender que era importante o contato com a tia. Ela tinha se separado e ela percebeu que era importante o contato com a tia, ou seja, com a ex-cunhada. E aí conseguiram chegar num consenso para as visitas dessa tia. Então, são várias as relações, e o genograma, ele representa, né, aquele desenho, ele traz para a visão das pessoas, dos nossos mediandos, o que eles às vezes ficam só imaginando. Ah, mano, mas é só não falar que você tem o pai. E a representação do genograma, a gente vê no curso, porque aqui ele tem, quando a gente abre essa imagem, a gente vê alguns números, etc., que são usados mais em psicologia. Na área de mediação familiar, é um, é um desenho simples, mas é um desenho e que traz uma mudança de percepção daqueles mediandos do sistema familiar e de como o sistema familiar ficou. Um outro ponto importante do genograma é que ele traz muito a parentalidade. A conjugalidade, ela pode ter terminado, vamos supor, com um divórcio, seja um caso de divórcio. Mas a parentalidade, pela lei natural da vida, ela vai continuar enquanto aqueles pais forem vivos. Então, é uma ferramenta que, na maioria dos cursos que eu ministro, eu vejo que muitos mediadores familiares não utilizam. E eu tenho inúmeros exemplos de como o genograma auxiliou. Além disso, a gente aborda muito. Tem alguma dúvida aí, Marcelo? Não, só a Maria do Céu que diz que aqui no chat que ela usa, né, Maria do Céu, na mediação e na terapia de família. Nossa, Nativo. que maravilha! E você, como terapeuta, você deve ter um conhecimento muito grande sobre o genograma. Muito bom.
A parentalidade, a gente aborda a parentalidade, eu vou falar logo em seguida por que a gente aborda tanto a parentalidade. Não é só para falar sobre a responsabilidade da parentalidade, né? Porque a parentalidade, a definição é essa, né? Que é o exercício intencional, que a gente sabe muitas vezes que algumas pessoas são pais, tanto pai quanto mãe, mas não querem exercer aquela parentalidade. Então, é o exercício intencional da capacidade de amor, que é dirigida à sobrevivência, ao crescimento, ao amadurecimento, à autonomia e florescimento. Enfim, à exploração do potencial de desenvolvimento positivo de um outro ser humano, que necessita receber de forma dedicada, comprometida, previsível, continuada e prolongada por parte de um outro ser, proteção, cuidado, apoio e orientação para cumprir com aquelas finalidades. Então, a parentalidade é um exercício de uma capacidade muito importante para a criança, para a formação da criança, para a formação daquela criança que se tornará um adulto. Eu gosto muito dessa definição da Ana Teixeira de Mello. E por que a gente aborda bastante a parentalidade no curso? Porque eu trago muito a importância do plano de ação parental. O plano de ação parental ele é uma ferramenta importante que auxilia na estabilização daquele novo sistema familiar. Então, eu ensino no curso e aprofundo na realidade, né? Porque muitas pessoas, alguns mediadores já utilizam esse plano de ação parental. Eu trago essa novidade para alguns e também aprofundo para outros como construir um plano de ação parental detalhado, nos mínimos detalhes. Ah, Ana, eu faço mediação judicial, isso não é possível fazer nas mediações judiciais. Mas é importante que você conheça essa ferramenta, porque mais tarde, se você for fazer mediação extrajudicial, ou se você tem condições de fazer mediação extrajudicial, você pode desenvolver esse plano de ação parental. E muitas vezes, naqueles casais em que a comunicação ela ainda é, naqueles pais em que a comunicação ela é um pouco turbulenta, o plano de ação parental ele dá um norte. E pode-se construir um plano de ação parental provisório, e aqueles medianos eles testam e depois eles retornam para fechar o consenso. Então, são inúmeras possibilidades que a gente aborda também nesse curso. E ele vai, então, definir os direitos e as responsabilidades de cada um dos pais, os acordos específicos sobre questões como guarda, convívio com os filhos, a divisão de tarefas, custeio das necessidades, modo de repartir os gastos, ou seja, uma série de, de possibilidades. Um ponto importante que eu gosto de trazer para os mediadores de família e que a gente aborda também no curso, e que eu não fiz slide sobre isso, mas agora me veio a lembrança, é que uma vez, há muito tempo, eu escutei um mediador já renomado de fora do país, ele falando que quem não é do direito precisa entender um pouco sobre o direito em mediação familiar. Para quê? Para que você não fique boiando, termo mais, é, mais comum que a gente pode usar, para que você não fique boiando quando as pessoas estão trazendo algumas, somente se tiver os advogados participando da mediação, é importante que você entenda um pouco. Vamos supor, por exemplo, e aí eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma mediação em que a mulher tinha, era para alimentos para a ex-esposa, os filhos já eram maiores, e a mulher tinha a convicção de que o ex-marido tinha que pagar a pensão para ela para o resto da vida. Mas ela era uma mulher dos seus 30 e poucos anos, formada, tinha uma formação, enfim, com algumas peculiaridades que permitiam que ela entrasse novamente no mercado de trabalho. Na primeira sessão, eles estavam sem advogados. E aí ficou aquela discussão. Ah, eu tenho esse direito? Aí ele falou, você não tem esse direito. Eu estou aqui me propondo pagar para você durante 2 anos. Ah, mas eu tenho esse direito. Enfim. Aí eu falei com eles assim, não era minha função ficar esclarecendo, e naquele momento também eu não achei oportuno esclarecer sobre isso.
Então, eu falei, olha, nós chegamos no impasse aqui sobre a questão do conhecimento, o que é ou não direito de vocês. Vocês estão sem advogados, então nós vamos remarcar essa sessão e vocês, na próxima sessão, vão me trazer as informações ou tragam os advogados que vocês têm sobre isso. Enfim, qual foi o resultado disso? Ela voltou e numa sessão, num cálculo, ela me falou, olha, realmente o meu advogado disse que eu, pelas minhas características, será muito difícil eu conseguir o resto da vida uma pensão. Então, eu estou disposta a negociar sobre isso. E ele voltou e falou, olha, o meu advogado, num cálculo também, ele falou, meu advogado disse que eu devo manter os 4 anos. Enfim, eles chegaram a um acordo, ele iria manter para ela durante 6 anos, já esclarecendo que ele consultou para o advogado falou, não, a gente faz esse acordo e tal. Mas, ou seja, então é importante ter alguns conhecimentos sobre questões básicas e também da gente procurar conhecer sobre isso. Então, quando eu falo, não é que você vai se especializar. Eu, por exemplo, hoje em dia, se eu for fazer uma mediação que trate de tecnologia da informação, eu vou precisar estudar um pouco sobre terminologia, porque pode ser que aquelas partes comecem a falar sobre a terminologia da informática, etc., e eu não vou saber uma série de situações. Você não precisa ser expert. E é por isso que eu também gosto muito da participação do advogado nas mediações. Eu sou da área do direito, sou formada em direito. Mas não é minha função como mediadora familiar esclarecer o direito. E por que eu falo muito sobre isso? Porque depois dá alguma coisa lá errada lá na frente, e aí as partes vão virar assim, não, mas a Ana disse que eu teria esse direito. Então, eu gosto de cada um no seu quadrado. Se eu estou ali como mediadora familiar, eu estou ali como facilitadora daquele diálogo, como facilitadora da negociação. Eu preciso entender muito de comunicação, eu preciso entender muito de negociação. E preciso estar muito atualizada sobre as ferramentas que eu posso ajudar para gerar movimento naquela mediação. Agora, essa questão do direito, os advogados é que são os personagens, né, as pessoas principais ali, as partes principais para auxiliar os medianos. E um ponto, então, que eu me lembrei é que, lembram que eu falei do modelo circunflexo de Olson e que um dos eixos é da comunicação? A gente trabalha também nesse curso de atualização sobre como é que a comunicação é importante no nosso dia a dia. Não é um curso profundo, porque não vai dar em 10 aulas, mas eu pontuo práticas, né? Que é um curso muito dinâmico, eu pontuo práticas que são necessárias para o mediador familiar para trabalhar bem com os medianos. E um outro ponto que eu acho muito importante no curso é que a gente trabalha bastante o papel do advogado na mediação familiar. E na primeira turma desse curso de atualização, tinham vários advogados. E aí eu trabalho tanto a parte do advogado quanto a parte do mediador, né? Como é que o advogado pode participar de uma mediação de uma forma mais eficiente e como é que o mediador também pode usufruir de forma otimal da participação do advogado. Porque são vários mediadores que às vezes relatam para mim, Ana, quando tem um advogado, o advogado fica mais difícil a mediação. Então, a gente explora bastante essa dúvida, esse questionamento, e de como que a gente pode tornar o advogado um parceiro, porque ele é um parceiro na mediação. Então, assim, de uma forma bem sucinta, o módulo teórico é esse. E depois a gente tem um segundo módulo no curso, que foi um módulo que a primeira turma adorou, que é a parte da prática. Que aí são casos simulados, que foram baseados em casos reais, mas aí, respeitando toda a confidencialidade, eu construí os casos para que a gente possa fazer as simulações, né, nos nossos encontros e, além disso, fazer o debriefing, né,
trabalhar as ferramentas, as partilhas, e foi fantástico na primeira turma essa parte, porque a gente pôde colocar muito em prática do que a gente viu na teoria. Também foi um momento de muito crescimento para todos os participantes. Então, é isso que eu queria trazer para vocês de uma forma bem rápida, porque live muito longa não dá certo, né? E eu fico aqui à disposição para a gente conversar. Oh, várias carinhas que eu não tinha visto, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver que tem algumas manifestações aqui. Eu pedi para partilhar um texto para vocês, e no curso eu partilho vários textos, vários vídeos, para que a gente possa trocar também várias experiências. É uma troca muito boa. Enfim, eu Acho que a estou. Kátia levantou a mão aqui. Diga, Kátia. Tem uma perguntinha. Eu atuo aqui em Santa Catarina como perita, assistente técnica no Brasil inteiro, né? E trabalho também agora com um pouquinho de acompanhamento terapêutico, que eu e a Elza estamos conversando bastante sobre a mudança do nome, porque no judiciário a gente não faz terapia, né? Apesar de o impacto da perícia, inclusive, ser terapêutico. Eu não estou começando a me interessar a estudar a mediação agora, né? O curso se aplica a mim também, que tenho conhecimento zero de mediação? Excelente, Kátia, se aplica. Pronto. Na primeira turma tinha dois que não praticavam, não tinham e conseguiram entender tudo, participaram até um pouco mais do que os outros. Foi excelente, tá? Se aplica Ótimo. A sim. minha formação é psicologia, a minha especialização primeira foi em terapia de casais e família, terapia sistêmica, então, assim, não me vejo tão perdida dentro do Não, curso, mas a mediação para mim é novidade. e E às vezes, será. Kátia, é um momento onde, mesmo não tendo a formação, é que você decide se você quer realmente ir nessa área ou não, porque te dá uma perspectiva de análise, né, e decisão. Você fala, puxa, gostei, acho que eu vou investir um pouco mais nessa direção. Ou Perfeito. achei interessante, mas não é o que eu quero, mas foi bom porque eu pude agora tenho agora uma noção mais ampla e sistêmica. Também Maravilha. serve para isso, para dizer Obrigada. sim ou não, né? É, E um ponto legal do curso é que ele é todo gravado, né? Então as aulas ficam gravadas. Às vezes você quer rever, ou às vezes você naquele dia teve algum, porque é um curso mais longo, né? São 10 aulas, encontros de teoria, mais os encontros de prática simulada. Então, às vezes, naquele dia calha de você não poder, mas você pode acompanhar depois. Ótimo. Então, os encontros são síncronos. são síncronos. Ótimo. São todos Obrigada. síncronos. Sim, Maria do Céu. Obrigada a você, Kátia. Não, eu queria falar também, né, para Kátia, que eu também sou perita, né, e terapeuta de família há muitos anos, e a mediação também, que ela pode aprender no curso, né, de mediação de família, também é útil para o trabalho da perícia e para o trabalho da terapia de família, né? A gente aprende muitos recursos interessantes, então vale super a pena. Mesmo que não siga para ser mediadora, vai ser muito útil, com certeza. Verdade. Ótimo. Como Obrigada. tem um comentário nesse sentido também aqui, que a Maria do Céu muito bem colocou no chat. Eu só não sei o nome da pessoa, porque está aqui com quase que uma senha, aqui, um código. A Elza. Elza, Agora que eu sabia que era você, Elza, porque não dava para ver. Sem dúvida. A gente começa a perceber muito isso, né? Que essas habilidades e competências conversam muito, de forma muito complementar, e nem sempre está se fazendo a mediação propriamente dita. Se usa em vários outros caminhos aqui, as facilitações de conversas, tem um leque muito grande para ser utilizado. Uma coisa é certa, o Brasil e a sociedade precisa de muitos, né, profissionais
que ajudem a resolver conflitos de forma madura, principalmente, né, no seio das famílias. Então, é um Saiu, caminho. saiu o resultado do Justiça em Números, né, agora de 2024, CNJ. Foi semana passada que o CNJ liberou o resultado e a quantidade de processos só vem aumentando. 83,3 milhões de processos. E na área de família, na área familiar, mediação é importante em várias áreas. Eu considero mediação importante em várias áreas. Mas na área familiar, e eu trabalhei 13 anos numa vara de família, órfãos, sucessões. O que eu via era um retorno daquelas partes. Então, a gente falava muito na vara que era assim, um processo dava uns 4, 5, 6 filhotes. Por quê? Porque aquelas pessoas não resolviam o conflito de forma satisfatória. Então, retornavam. E na mediação, principalmente na mediação familiar, o que a gente busca é que aquelas pessoas também aprendam uma nova forma de resolver os seus conflitos, que passa pela comunicação, que passa pela autorresponsabilidade, por uma série de situações. Então, a resolução de conflitos através da mediação familiar, na área de família, eu acho que é um grande ganho. Só que muitas pessoas falam, mas os advogados não veem isso. É um desconhecimento que a gente também, aqui eu não sei quantos advogados têm, e se eles estão aqui é porque já tem uma outra visão. O advogado, ele desconhece, ele tem receio do mercado, uma série de situações que cabe a nós também, como mediadores, auxiliá-los nesse esclarecimento. Eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e sou primeira vice-presidente da Comissão Nacional de Mediação do IBDFAM. E a gente tem feito um trabalho muito grande com os advogados de sensibilização, de conhecimento mesmo da importância da mediação familiar. Eu que estou há muitos anos nessa área, eu percebo que já mudou um pouco. E a Diga, Nelny por está favor. aqui dizendo que É, ficou aqui, ó, sentida porque você não está na comissão de mediação de IBDFAN do Rio Grande do Sul. eu estou cheia de atividades, né, de várias situações, e aí eu tive que pedir uma licença, porque eu fico. Eu entendo, mas eu não podia deixar de dizer que a gente vai sentir tua falta, meu amor. Fez bem, Obrigada, Nelny? Fez Nela, bem. muito obrigada. Maria do Mas eu Céu, tenho esperança que tu voltes. Sim, com certeza. mais do que nunca. Maria do Céu está com a mão. Assim, eu desde, assim, há muitos anos, né, que eu trabalho no tribunal e antes da lei e tudo isso, e era um tempo em que a gente tinha a ideia de que o advogado atrapalhava, né? Mas, assim, acho que hoje a gente tem muita clareza que a gente precisa trazer o advogado para a equipe de trabalho, né, de cuidado dessas pessoas, e eu vejo que o advogado, do mesmo jeito que a gente tem que aprender a fazer a mediação com as partes e com a família inteira, a gente também precisa aprender a fazer um trabalho com o advogado, né? Assim, é mais um trabalho que a gente tem, mas sem esse trabalho a gente não consegue ir adiante, né? Porque a pessoa de confiança das partes é o advogado, não sou eu, né? Então, não tem como, a gente precisa, nem que a gente não queira, a gente precisa cuidar do advogado, trazê-lo para a parceria para a gente conseguir seguir com o trabalho, senão o trabalho não acontece. Sem É dúvida. bem assim mesmo. Falou O tudo. advogado é uma força, né? Um papel muito importante. E quando ele também começa a se ver nesse papel ampliado de ajudar realmente o cliente com esses instrumentos, ele passa a ser um incentivador, né, Maria do Céu? O que era antes uma resistência passa a ser uma força que ajuda a impulsionar aqueles resultados em outro caminho.
Mas eu percebo também que muitas vezes eles querem, gostam, são interessados e não sabem, e metem os pés pelas mãos. Então, por isso que é importante a gente estar junto deles para ajudá-los de uma forma muito delicada, Sim, muito de que ele não sabe, sim, né? Convidar eles para poder, tanto as partes, para como que eles usam melhor o advogado, quanto o advogado como usa melhor as partes e o trabalho do mediador, né? Então, é é, realmente um trabalho conjunto, colaborativo, não tem como ser diferente. é. E é interessante quando o escritório começa a usar e começa a ter sucesso também, começa a perceber as vantagens, né, de poder contar com mediadores. Eles passam a visualizar o mediador, que antes poderia ser uma espécie de concorrente, passa a ser uma espécie de complemento do seu trabalho. É um Veja, em aliado. Brasília, por exemplo, né, tem escritórios que nos chamam, porque assim, é como se o advogado estivesse falando assim, eu queria muito que o meu cliente entendesse, né, a possibilidade, as oportunidades que tem ali, mas ele está muito teimoso. Então, às vezes, eu preciso que outra pessoa ajude ele a fazer esse trabalho, porque eu, com as ferramentas que eu tenho, como você falou, eu não sei, ou eu não me sinto, né, à vontade aqui para poder argumentar de uma determinada forma que ele não entenda que eu estou, né, não estou do lado dele, pelo contrário, né? Eu coloquei, tomei a liberdade, coloquei aqui no chat o PDF que tem as informações sobre o curso. E a ideia foi também, com essa live, colocando esses assuntos que a Ana separou, para que cada um possa avaliar em que medida que esses assuntos, de forma geral, essa estrutura, em que medida a gente já é mais familiar, em que medida que eu preciso, preencher aquela lacuna sobre aquele assunto. Então, o curso dá um pouco desse panorama. Quando a gente começa a olhar o programa, a gente começa a falar, interessante, isso aqui eu conheço, mas não conheço tanto. Isso aqui eu já ouvi falar, mas não uso. Esse aqui eu uso bastante, mas pode ser que tenha alguma novidade aqui. Fora as trocas, né, que são feitas, porque os grupos, quando se formam, trazem muita experiência, né? A primeira turma, realmente, as pessoas criaram um vínculo, um link. Tem até algumas pessoas daqui que estavam lá, acho que eu vi a A Nazaré aqui Gerla- a Gerlane está aqui, ela acabou também. de falar. E foi tão interessante que a gente montou um grupo de estudo e supervisão, que vai começar agora em junho, em decorrência da primeira turma, que ficou um grupo bem unido. Eu uso os casos, né? Eu não sei se o Alcides quer trazer algum ponto ou uma dúvida, ele abriu o microfone. Eu posso falar um pouco, porque faz uns 8 anos que eu faço mediação de família e sobre imóveis, porque eu sou subdelegado regional do CRES aqui em São Paulo, então também atuo nessa área. E o interessante é que a gente está falando sobre os advogados, né? E eu sempre dei preferência, desde a minha infância, né? A infância na mediação, para trabalhar com advogados, porque eu sempre achei, e acho até hoje, que eles são assim de fundamental importância. Porque, como eu digo, falo assim, olha, juridicamente, para ajudar as partes, não com essas palavras, mas seria isso. E eu não sei se o rapport, o tempo foi me levando a fazer rapport melhor, não sei te dizer isso, tá? Não sei dizer para vocês. Mas eu sei que eu sempre tenho os advogados em prol da mediação. Mesmo aqueles que ainda não fizeram alguma mediação, tudo, eu acho, não é o dom, né? Não existe isso. Mas vamos dizer assim, eu acho que é o carisma, o jeito de falar, porque isso é fundamental, né? Eu estou falando agora sem perceber com as mãos, né? Então, então eu acho que isso é de fundamental importância para essa mediação ocorrer bem. Então, tem colegas meus que são mediadores até mais antigos que eu. Falar, não, e advogado, nossa, fazer com advogado, os caras, sabe, eles querem subir na panela, eles querem. Gente, isso não aconteceu comigo. Eu falei, até hoje, eu não perdi nenhuma mediação por causa dos advogados. Muito pelo contrário, me ajudaram. Pode ser que um dia, sim, eu acho alguém estourado, enfim, alguma coisa, claro que um dia pode ocorrer.
Mas nesses 8 anos, nada. Então, eu acho que é de fundamental importância, aqueles que estão aqui fazendo parte, hoje batendo papo com a gente, é que aproveite isso para ver que vocês têm, sim, condição de trabalhar muito e muito bem com os advogados. E tenha certeza que eles vão retribuir de volta o carinho que estão tendo com eles na mediação, para que essa mediação se desenvolva da melhor forma possível. Era isso. Bom, Muito Alcides, interessante, Alcides. Essa sua percepção é uma percepção que eu sempre trouxe no sentido de a nossa forma de agir com os advogados faz a reciprocidade deles. Então, se eu não tenho nenhum receio, o advogado é sempre bem-vindo, não sei, automaticamente parece que a gente atrai os advogados que são mais cooperativos, mais colaborativos, e quando aparece algum que não é, a gente consegue reverter essa situação. Então, essa sua percepção é uma percepção que eu tenho também há muito tempo. Excelente, Alcides. Que bom que você me trouxe permite isso para nós. fazer um complemento sobre esse aspecto que o Alcides trouxe, que é de fundamental importância. Tem alguns estudos que vão falar, Alcides, sobre campo semântico, né, que é uma forma de, vamos dizer assim, um campo que se estabelece entre as individuações, os seres vivos, né, e nós estamos falando aqui também dos seres humanos, por exemplo, e é um campo onde existe uma transmissão de informação num nível ainda antes de toda a parte verbal, a cinésica, a prosêmica e a fisionômica, né, são os modos de linguagem manifestos, né, que a gente pode comentar, né, sobre a paralinguagem, a verbal e a não verbal. Mas tem antes disso, tem uma linguagem que se dá num nível não objetivo do ponto de vista né, de ser tangível ou percebido desse modo, mas é sentido por todos. Então, quando você originariamente já tem essa predisposição, né, de incluir o advogado, a sua maneira de sentir e perceber a presença do advogado, como você falou agora, antes de você falar uma palavra, ele já sente também essa abertura. Interessante, né? Porque quando a gente fala, às vezes, mesmo que você trabalhe as técnicas todas, o próprio rapport, né? Todas as técnicas de acolhimento, de comunicação efetiva e assim por diante, elas ficam frias e sem, vamos dizer assim, efeito se dentro a pessoa não acredita naquilo, Perfeito. né? É isso. Foi a percepção que eu tive quando você estava falando. E eu vejo que isso depois se manifesta naturalmente num rapport, numa conexão autêntica, em, né, uma ligação que funciona, né, para aquele Aqui momento. você e a Ana estavam, um complementou o que o outro disse e eu também sinto isso. Então, eu acho que o rumo é esse. Não, em outras palavras, não tem mistério em ter advogados na mediação. Não há por que temer. E vocês que estão mais experientes, tanto quanto eu, sabem que tem pessoas que preferem fazer sem o advogado. Não é isso? Então, é o contrário, gente. É para ter com o advogado mesmo. É isso. Vou ajudar, né? É, Muito bem, muito bem. Olha, eu vou só pedir rapidamente um minutinho da atenção de vocês para deixar uma novidade que da primeira turma não teve, né? Então, quando a gente está falando do curso de forma geral, e as informações estão no chat, como no PDF ali, podem depois serem acessadas com a gente também. Nessa turma especificamente, nós temos um bônus diferenciado, que é reunir aqui junto àqueles que se inscrevem, eles têm acesso, passam a ter acesso também a dois grandes conteúdos que estão disponíveis pela M9GC. Um é o curso de perguntas na mediação, a técnica e a arte de fazer perguntas na mediação, e o outro é um combo de 3 coleções com mais de 60 horas de encontros online que foram feitos comigo ao longo dos últimos 5, 6 anos,
sobre temáticas específicas afetas à mediação e à negociação. Então, eles vão como bônus. Eu coloquei o valor aqui porque esse é o valor que, se você fosse quase adquirir, basicamente você pagaria nesse pacote todo. Ele vai como bônus para os inscritos e ficam ali disponíveis por 2 anos. Então, é como se fosse o lifelong learning que a Ana estava falando, não só no curso de atualização e mediação, mas também na disponibilização de materiais que ficam sempre disponíveis para consulta, para fazer o percurso inteiro e tirar a certificação. São todos assíncronos, né, e autoinstrucionais, então são conteúdos que podem ser acessados a qualquer momento. E ele vai como bônus para os inscritos aqui os que se animarem a se inscrever nesse percurso, porque é um percurso, né, vamos dizer assim, longo e que vai exigindo a semana a semana a gente vai fortalecendo. E fica aberto, então, os últimos minutos para as dúvidas, os comentários, os acréscimos, né? Antes dos nossos agradecimentos, né, Ana? É, Eu vou ser bem chatinha, porque eu fiquei bem interessada, só que acaba chocando nas quintas-feiras com outro curso que eu estou fazendo de acompanhante terapêutico judicial, né? Hum. E daí eu preciso saber se vocês têm uma cobrança de carga horária, de frequência nas aulas síncronas, né? Porque eu acho que vai fechar algumas quintas-feiras. E quando você tem a disponibilização das aulas que são gravadas, no mesmo dia que acontece, ela já, 1 hora depois, é só o tempo de processar no Zoom e depois subir para o Vimeo. E Uhum. vocês vão ver que, só para que a gente aproveite aqui, quer ver, eu acho que tá fácil aqui. E aí, enquanto a Ana fala em seguida, eu vou buscar para vocês terem uma ideia como é que funciona. Mas é muito simples, Kátia, porque você tem uma espécie de linha do tempo que a gente abre, e a linha do tempo ele tem todos os dias marcados, né? Uhum. Então, aquele dia tem os materiais que a Ana disponibiliza, textos, os ferramentas, slides. sites, os slides que são utilizados na aula e a gravação. Ah, Então, a gravação você pode assistir. A Ana normalmente só faz um check com você, conseguiu, uhum. viu, tem alguma dúvida, algum ponto daquele ali. Então, é como se a gravação servisse como o momento de preencher aquela lacuna do dia que você não vai. Maravilha. Mas não tem essa Precisam ter cobrança, outro tá? aluno. Não tem essa cobrança de você ter que É. estar lá presencialmente, porque a gente sabe que depois a participante pode acessar o material e nos dar o ok de que Uhum. funcionou e que conseguiu acompanhar. Maravilha. Obrigada. Mais dúvidas e informações adicionais? Puxa vida, foi muito bom ver tanta gente aqui que a gente conhece e principalmente as que é, a gente ainda não conhecia, né? Eu não conhecia a Kátia, É. a Ângela aqui, o Alcides, mais de perto, assim. E a Aline está Ah, perguntando, as inscrições estarão abertas de quando a quando e onde. Aline, eu vou colocar agora aqui no chat para você as informações principais para todos aqui também, né? Que tem, ó, tem valores, tem a questão de ser membros de BDFAN, alunos, ex-alunos, ICFML, os meus contatos aqui, é só me mandar as informações e tirar as dúvidas. Estão todas aqui no chat. E também estão ali no PDF que a gente compartilhou. Aí o PDF tem a programação completa, tem a bibliografia que é utilizada, tem os dias, tem os tópicos que são trabalhados em cada dia, e depois um curso de atualização que percorre, né, essa base de alinhamento teórico, jurídico. Tem novidades que aparecem, né, no meio do caminho, a Ana está sempre ali pesquisando os aspectos, mudanças legais que começam a fazer impacto também no resultado, e depois a prática simulada,
que é um momento onde a gente, né, entra na água, vamos dizer assim, né? Tem que entrar um pouco na água. E mesmo quem ainda não fez o curso de mediação básico, Kátia, né, tem condições de ir observando, se aprende muito, né, naquele tipo de situação, enfim, é bem, é bem rico esse momento, né, para fazer essa parada estratégica e se atualizar. Maravilha, amanhã já entra em contato, Marcelo. Me manda mensagem que a gente vai conversando, né? Eu só estou querendo puxar rapidamente aqui para ver se eu acho. A Elza já está inscrita. Ela já saiu aqui, mas já avisou que está inscrita. Na verdade, a Tá, Elsa já me cantou, né? Ela recomendou e disse, olha que legal e tal. Aí eu dei uma analisada assim, tá, vamos ver. Aí quando você anunciou a live, eu disse, vou assistir a live, não custa, né? isso mesmo. E eu tenho muito esse perfil mesmo, assim, na própria prática da perícia judicial, né? De tentar conciliar, de tentar propor essa ideia de eles serem cooperativos no cuidado com os filhos, alertar para os riscos, prejuízos da judicialização, e às vezes a gente consegue melhorar um pouquinho a situação ali, né? Sem dúvida. Eu vou mostrar para vocês muito rapidamente como é que é essa linha do tempo, para vocês verem como é que os materiais ficam fáceis de achar, como é que se baixa, como é que se puxa. É muito, muito, muito simples, muito intuitivo até, ó. Vocês estão vendo aqui? Uhum, Ó. Então começa, por exemplo, né? Tem as orientações gerais, depois, por exemplo, o primeiro encontro, aí todos os textos que ficam disponíveis no primeiro encontro, os slides, a gravação. Aí o uhum, segundo encontro, os textos que são trabalhados e textos complementares, informações complementares, todas, por exemplo, genograma, né? No terceiro encontro, começa aqui os slides sobre artigos, vídeos, materiais, links para o YouTube de vídeos que são selecionados, a gravação do dia. Então fica muito fácil de ir encontrando na linha do tempo, na medida que o curso vai se desenrolando, e ele fica como um histórico, né? 2 meses, até 2 meses depois você tem acesso, então você pode voltar naquele material, rever aquela aula, aquele vídeo, usar o material, uma aula mesmo, quem está dando aula aqui, quem é, né, docente dessa área, ou tem grupo de estudo, pode fazer esses percursos também, e assim vai até o final, inclusive nas simulações. As simulações ficam gravadas e as uhum. pessoas depois podem assistir o feedback, ver novamente aquele ponto e assim por diante. Então, esse recurso a gente usa bastante nos cursos e a gente percebe que isso ajuda, né? Porque lá pelas tantas tanta concorrência, com tanta informação, a gente fica perdido com tanta informação, né? É só ir no link do grupo e sempre vai estar lá, está tudo à disposição. Perfeito. Muito obrigada. Então, foi um prazer tê-los aqui. Espero reencontrar alguns de vocês no curso. Se não for no curso, que a gente se encontre em outras oportunidades. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês e fiquem bem. Boa noite. Obrigada, da Boa mesma noite. forma. Um Eu grande abraço. também não, eu não sei se eu vou poder fazer se eu vou poder fazer o curso, vou analisar, mas tenho certeza que uma boa parte de vocês eu vou me encontrar no Rio, no encontro do CFML, Olha aí, Sim, com com certeza. sem dúvida, certeza, porque eu já sem dúvida. fui aqui, eu já vim um em São Paulo, um no Rio e outro no Rio, terceiro que eu vou. Então, eu me lembro do Marcelo, claro que ele não se lembra de mim, mas ele vai me lembrar, vai chegar lá no Rio e falar assim, agora você lembra? Tem certeza? Tá bom, mas é assim mesmo que a gente vai fazendo, vai conhecendo, como eu conheço vários, tá, Sim, tá bom? sim, São Aí a gente dúvida. pode trocar ideia, eu adoro trocar ideia sobre mediação. E nada melhor que o É um encontro conhecimento, mesmo aqui, né? é com um conhecimento certeza. vivo, né, Alcides? Eu também. Acho que tem interações e conhecimentos que só nascem daquelas interações. Não tem outro jeito. Não é no livro, É, não é nada. Só ali, né? exatamente. Ok, tchau para todos então, até Tchau. mais. Revê-lo, Até. revê-lo Muito Um obrigada. abraço para todos e e até breve. todas. Deus quiser. E no fim,